Fala aí, galera, mais um Papo de Maluco. E esse aqui é o número 5. O número 4 ficou muito grande, cara. E eu resolvi fazer esse aqui um pouco mais curto e tal, porque até é pra compensar, né? Que o outro ficou gigante. Ficou com 20 minutos, caraca. Falei demais, né? E nesse aqui eu queria falar sobre 3 dicas. Dicas pra gente colocar em prática, pra gente interpretar melhor os papéis que a gente for interpretar ao longo aí da nossa jornada teatral. E, bem, para ser ator a gente não precisa de uma faculdade, né? A gente não precisa, assim, não precisa nem de um curso profissionalizante, assim, sabe? A gente vê, assim, que as crianças, elas já atuam por natureza, sabe? Quando as crianças estão brincando, as crianças já estão atuando, sabe? Já é uma forma de atuar. E tem vários trabalhos sobre isso, várias coisas. Mas assim, mesmo que seja uma coisa assim que você não precisa é, de uma faculdade, assim, uma coisa mais profissional, sabe? Uma coisa mais assim, mais rígida, sei lá, mais... Me fugiu a palavra. Enfim, mas uma coisa mais assim, profissional mesmo, né? Um negócio assim de mercado de trabalho e tal. Mesmo que não precise de algo assim, isso não significa que a gente não tenha que trabalhar duro, que a gente não tenha que estudar, se esforçar e tudo mais. E essas 3 dicas, elas são exatamente sobre isso. Elas são sobre estudar. Estudar 3 aspectos é muito interessante. E quando eu falo estudar, é estudar mesmo. É tipo pegar lá, sentar e assistir e fazer anotações e testar com o seu próprio corpo, com a sua própria capacidade, como que você consegue fazer essas coisas. Então, a primeira dica é estudar o movimento das coisas. O movimento mesmo, assim, tipo... Teve um vídeo que eu falei sobre o papel, né? Sobre o Jacques Lecoq e como que ele pega o papel, assim, bota no meio da galera e aí o papel vai se desembrulhando e as pessoas ficam, tipo, observando o papel. E esse é um trabalho, assim, meio reflexivo, meio assim, você tem que se conhecer, sabe? Por exemplo, pega aquelas coisas que pra você te dão muita agonia, ou sei lá, te dão muita alegria de se observar, sei lá, o canto dos pássaros, ou as flores desabrochando, ou sei lá, as nuvens passando no céu. Pega essas coisas e observa essas coisas, observa como elas se movem, como que elas fazem para se mover e quais são as forças que estão ali que fazem elas se mover. E aí, estudando esse movimento, você tenta aplicar esse movimento no seu corpo, sabe? Como que eu vou representar uma nuvem? Como que eu vou andar como uma nuvem, sabe? É uma parada muito metafórica, muito poética, assim, sabe? É uma coisa que realmente a gente precisa de uma abstração. Não tem como a gente fazer teatro sem abstrair dessa maneira. E, e assim, eu tô falando da nuvem e tal, mas você pode fazer isso para absolutamente qualquer coisa que se mova no espaço. Ou seja, praticamente qualquer coisa que tenha massa. Até sei lá, coisas sem massa eu acho que se movem, não sei, não sou especialista em física. Enfim, e aí, tipo, sei lá, observa aí o movimento dos átomos numa solução de H2O. Como é que os átomos se movem e represente esse movimento com o seu corpo, sabe? É uma coisa bizarra, mas que ela é muito frutífera. Porque dá uma coisa que pra gente que é muito importante, que é movimentos novos e maneiras novas de se representar. Você vai começar a perceber que você vai, em cena, utilizar movimentos que você aprendeu porque você tentou representar, sei lá, uma nuvem ou um átomo, porque esses movimentos não são movimentos do seu cotidiano. Os movimentos do cotidiano a gente faz normalmente. E aí quando a gente vai representar, é normal que a gente use esses movimentos. Mas quando você tenta representar um objeto, sei lá, um mouse aqui, vou representar um mouse se movendo. Eu não costumo andar ou me mover como um mouse. Mas quando eu estiver representando, sei lá, um rei, eu vou lembrar daquele movimento que eu usei quando eu estava representando um mouse, e isso pode ser útil para mim. Então essa é a dica sobre estudar mesmo assim, observar analiticamente, cientificamente o movimento das coisas. O segundo estudo, segunda dica, é estudar o que eu chamei de caracteres, né? Que são caracteres não, né? Os caráteres, que são os meio que arquétipos. Por exemplo,
vou representar um rei, pega, sei lá, uma lista de 15 reis ao longo da história e, e estuda, assim. Sei lá, pega vídeos da Rainha Elizabeth, sei lá, se portando com os seus anfitriões, ou do rei da Espanha, ou rei de Filipinas. Pega vídeos dessas pessoas e veja como elas andam, como elas se portam. Estuda a história por trás dos reis, como que os reis pensavam, como que os reis agiam. Isso vai dar além de você ganhar muito nessa pesquisa, né? Você aprende muitas coisas muito interessantes. Você vai começar a pensar assim, quando você estiver representando esse rei, você vai começar a lembrar dessas coisas e você vai pensar, pô, se eu fosse um rei, estivesse nessa posição, eu pensaria assim, assim, assim. E porque eu penso assim, eu reajo assim, ou eu falo dessa maneira e tudo mais, sabe? Vai ser excelente para nós criarmos os personagens baseados naquilo que a gente tem. A gente ganha bagagem para que a gente possa, com essa bagagem, construir os personagens, né? Se a gente não tiver nada para construir, a gente não vai conseguir construir. É tipo uma construção, assim. Quanto mais materiais de construção, assim, mais você consegue construir. Se você não tem materiais de construção, você não vai construir nada. E assim, eu dei o exemplo do rei, que é o exemplo que o Jacques Lecoq dá no livro dele, mas, pô, pode ser qualquer coisa, cara. Pode ser, sei lá, um mendigo, um forasteiro, um caçador de mula sem cabeça, sei lá, cara. Sei lá. E essa é a segunda dica, estudar os caráteres, estudar o arquétipo das pessoas, o que sei lá, um nerd, como que um nerd é, como que um roqueiro barra pesada é, como que um skinhead é, como que sei lá, um lobisomem é. Estudar isso, estudar coisas relacionadas a esse caráter do papel que você vai representar na peça ou no espetáculo e tudo mais. E o terceiro estudo, a terceira dica é o estudo dos atores. Por exemplo, se você vai representar um rei, pega um filme, ou sei lá, um filme é muito pouco, né, como uma fonte, mas sei lá, uns 3 filmes que contem a história de reis. Sei lá, tem aquele Discurso do Rei, por exemplo, que todo mundo fala que é muito bom, nunca vi. Tem também, sei lá, a Maria Antonieta, que é um filme que eu já vi que é muito maneiro. Que são filmes que se passam ali na corte e tudo mais. Pega esses filmes e vê como que os atores que já representaram reis representaram esses reis. O que que eles fizeram, como que eles atuaram. Por que que eles atuaram daquela forma? Será que a atuação deles foi boa? Será que a atuação foi ruim? E todas essas 3 dicas, elas são de estudo mesmo, assim. Você vai pegar o filme, você pode até assistir assim, sei lá, bota no domingo com a família e tal, assiste. Mas aí depois tu pega o filme e assiste, e aí, sei lá, quando aparece a cena do rei, você vai notar, sei lá, o movimento dos olhos dele, você vai notar como que ele fala, como que ele coloca a voz dele, como que ele, as expressões faciais dele, como é que ele reage às coisas que acontecem ao redor dele, como que ele anda, como que ele se porta. E tudo isso, e para qualquer papel que você for ver, sei lá, tu vai fazer um papel de um super-herói. Aí tu pega lá o filme da Marvel e vai anotando assim, como é que o Capitão América se porta? Por que que ele se porta dessa forma? Por que que ele faz isso? Por que que ele reage dessa maneira? Quais são os ideais do Capitão América? Será que os ideais do Capitão América são ideais semelhantes aos ideais do personagem que eu vou representar? De uma maneira que o meu personagem possa ser representado de uma maneira semelhante ao Capitão América? São coisas que, tipo, já estão aqui pra gente. A gente hoje em dia tem acesso a tudo isso assim, a rodo, na Netflix, Amazon, YouTube. Então a gente tem muita oportunidade de fazer coisas simples, que é um estudo simples que você consegue achar em qualquer lugar aí na internet, mas é uma coisa de qualidade que vai fazer diferença pra gente. Então é isso, essas 3 dicas que eu queria dar. O vídeo ficou com menos de 10 minutos, então eu cumpri meu propósito. E é isso aí, eu não vou enrolar mais não. Esse foi o Papo de Maluco de hoje.